Homilia diária, quarta-feira, 29 de novembro de 2017. Olá, família de oração, a paz de Jesus e o amor de Maria. E que o fogo do Espírito Santo possa estar sobre você e sua casa neste momento. Eu me chamo Giovanni Medeiros e venho meditar a liturgia de hoje com você. Eu quero iniciar com a paz de Cristo. Saúdo também com a paz de Cristo e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de cada irmão que está ouvindo esse áudio agora e que o Espírito Santo possa fazer hoje morada aí no seu coração. E que o Espírito Santo possa atuar na sua vida, trazendo em você uma efusão do Espírito Santo, que você possa receber uma chave de bênçãos, uma chave de graças, para que nada mais incomode a sua mente, incomode o seu pensamento, e que o Espírito Santo possa agir neste momento e guiar o teu coraçãozinho para aquilo que ele tem para falar no dia de hoje. Convido você, minha amada e minha amada, também a compartilhar comigo a homilia de hoje. A primeira leitura de hoje é da profecia de Daniel e o tema é o escolhido. Amado e amada, o nosso texto de Daniel é claramente uma parábola. O rei Baltazar, filho e sucessor de Nabucodonosor, não é uma figura histórica. O rei, durante o banquete em Babilônia, manda pôr na mesa os vasos sagrados trazidos de Jerusalém por Nabucodonosor. A profanação dos vasos sagrados descadeia um prodígio que espalha o terror na sala do banquete. Uma mão prodigiosa escreve palavras incompreensíveis na parede. O mais assustado, sim, é o rei. O rei, à vista da mão que escrevia, mudou de cor. Pensamentos terríveis o assaltaram, os músculos dos rins perdem o vigor e os joelhos começa a tremer, a tremer, a tremer. Escreve o autor com ironia. Mais uma vez, ninguém conseguiu explicar o fenômeno. A rainha sugere que o chame o Daniel. O rei, que já conhece a sabedoria do jovem deportado, promete-lhe uma recompensa choruda, caso consiga interpretar a visão. Mas Daniel, ele não é um adivinho qualquer, pois os seus poderes vêm de onde? Vêm de Deus, e por isso ele exerce-os gratuitamente. Relendo a história, o sábio israelita mostra as consequências da arrogância, as consequências do sacrilégio cometido pelo rei. Baltazar vai se opor a Deus, sim, a pôr realmente Deus do céu, pois ele começa a adorar os seus ídolos, ele esquece de Deus. Por isso, ele tornou-se réu do juízo de Deus. E Daniel explica: o seu reinado vai acabar, o seu poder já não tem peso, o seu reino vai ser dado a outros. Já no Evangelho de Lucas de hoje, o tema é o testemunho. Pois nele nós continuamos a escutar o segundo discurso escatológico de Lucas, em que é delineado o futuro dos crentes e das comunidades cristãs de todos os tempos. Entrevemos já os acontecimentos narrados pelo mesmo Lucas nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. A perseguição é um sinal da autenticidade da fé em Jesus, porque os crentes participam do seu destino pascual. É também um sinal de que está perto o reino de Deus e de que é preciso estar atento e preparado para acolher. Sabemos nós como a espiritualidade realmente martiral marcou a vida das primeiras comunidades até ao Edito de Milão em 313. E sabemos também como tantos crentes ainda hoje veem o martírio como uma forte possibilidade. Por isso, derramar o sangue por Cristo foi e continua a ser para muitos cristãos uma oportunidade para dar testemunho. Está no versículo 13. Pois para dar testemunho do Senhor e também do seu Evangelho, o dom da fé implica a missão. Jesus indica um método e o estilo dessa missão.
O testemunho dos discípulos, para ser eficaz, ele deve ser ao estilo pascual do testemunho de Jesus. Não é preciso preparar a própria defesa, nem imaginar métodos de defesa meramente humanos, ou então fazer apelo a estratégias terrenas. O que é preciso sim é viver de pura fé, abandonar-se ao poder de Deus e confiar na sua providência. Cristo, ele não deixará faltar a eloquência e a coragem a seus fiéis. A perseverança é o distintivo dos mártires, pois a linguagem de imagens fortemente evocativas nos textos apocalípticos incute terror, mas a mensagem subjacente ela é de esperança. Pois que relação pode haver entre as duas leituras de hoje? A primeira narra um banquete real, perfumado por um episódio misterioso. O Evangelho refere-se à promessa de perseguições contra os seus discípulos, feita por Jesus. Mas há uma relação de contraste muito significativo entre as duas leituras. Na primeira leitura, nós vemos o triunfo de uma personagem rica, poderosa, que atingiu o mais elevado grau no sucesso humano. Isso mesmo, o rei Baltazar exerce o seu domínio sobre um imenso império. Ele pode organizar festas grandiosas, como o grande banquete que preparou para os seus dignatários. Já no Evangelho, Jesus anuncia aos seus discípulos uma sorte bem diferente. Ele vai deitar-vos as mãos e persegui-vos, entregando-vos às sinagogas e metendo-vos nas prisões. Hão de conduzir-lhes perante reis e governadores por causa do seu nome. Sereis entregues até pelos pais, pelos irmãos, parentes e até amigos. Hão de causar morte a alguns de vós, exatamente isso. Hei de causar morte a alguns de vós, diz o Senhor. Mas, amado e amada, Jesus vai anunciar aos seus discípulos uma sorte bem diferente. Exatamente isso. Hão de causar morte. Hão de causar morte a alguns de vós, começam a refletir os seus discípulos. Alguns serão odiados por causa do meu nome. Os discípulos de Jesus não terão a felicidade de um banquete, como os dignatários de Baltazar, mas sim terão a miséria. Isso mesmo, a miséria é a sorte com que é tratado como criminoso. É um contraste tão violento entre as duas situações, sabe-a escandaloso porque não está de acordo com as exigências da justiça. O rei Baltazar, ele abusa do seu poder para obter realmente o que? Sacrilégios, para cometer sacrilégios também. Ele manda que sejam trazidos para o banquete os vasos sagrados do templo de Jerusalém e profanos, usando para beber, usando para embriagar-se. Ele assume a figura do ímpio, triunfante e insolente, como aparece no Salmo 73. A infelicidade dos discípulos de Jesus também é escandalosa, porque não merecem ser perseguidos, postos na prisão e odiados. A única razão da hostilidade contra eles é o apego a Jesus, a sua fé nele. É o que o diz o próprio Jesus. Vão deitar-vos as mãos e persegui-vos por causa do meu nome. Como é possível serem perseguidos por estarem apegados a uma pessoa tão boa como Jesus? Não tem qualquer lógica, mas é assim mesmo. É uma manifestação do mistério da iniquidade. A Sagrada Escritura, ela não cala as provações porque passam as testemunhas de Deus, porque não é um livro enganoso, não é uma falsidade consoladora. Quanto mais é vivo o quadro da catástrofe, mais ressalta a firmeza da fé. Enquanto Baltazar empalidece realmente, encoa seguras as palavras de Daniel, Deus mediu o teu reino e pôs um termo. O cristão revive os sofrimentos de Cristo.
De acordo com a interpretação de Santo Agostinho, essas tribulações vividas por todos os cristãos atingem com maior razão aqueles que, por vocação ou pelo carisma da obração reparadora, são chamados a sofrer pela propagação do Evangelho em união com Cristo. Nesse momento, eu oro: Senhor, mantém-me forte e corajoso, para que não trema e vacile diante das provações da vida, nem diante das perseguições promovidas por aqueles que se opõem a ti e ao teu reino. Dai-me uma luz para discernir a tua presença e o sentido do caminho que nos propões. Dai-me força para testemunhar a minha fé. Conforta-me quando me sentir triste e abandonado. Só tu podes ajudar-me, sustentar a minha fé, reanima a minha esperança e dá calor à minha caridade. Só tu podes dar-me palavra de sabedoria para resistir aos ataques dos meus adversários. Obrigado por estares comigo. Obrigado porque a minha fraqueza mostra que só em ti há vida, que só em ti há salvação. Amém? Amado e amada, a fortaleza é uma virtude que nos consolida contra o medo e contra o horror das dificuldades, dos perigos e até mesmo dos trabalhos que se apresentam na execução dos nossos empreendimentos. É o que o dom da fortaleza faz excelentemente, porque este dom é uma disposição habitual que o Espírito Santo coloca na alma e no corpo para fazer e sofrer coisas extraordinárias, para empreender ações difíceis, para expor-se aos perigos, para superar os trabalhos mais rudes, para suportar as dores mais desagradáveis, e isso constantemente e de um modo bem heróico. Este dom é necessário em algumas ocasiões em que alguém se vê realmente exposto a perder os bens, a perder a sua honra ou vida pelo serviço de Deus. O coração de Jesus, ele assiste então poderosamente com o dom do conselho e também da fortaleza a uma alma fiel, isso mesmo, uma alma fiel, a qual, desconfiando de si mesma e tenho conhecimento da sua fraqueza ou até mesmo do seu nada, ela vai, implora o seu socorro e coloca nele toda a sua confiança. Temos grandes necessidades, desde o dom por causas das dificuldades de alguns empregos, aos quais a obediência nos podem aplicar, como ir para as missões, ficar no trabalho das aulas ou permanecermos no lugar que nos parece menos favorável para a nossa saúde, pois a ocasião de uma bela morte e tão preciosa que nenhum homem sábio deve perdê-la quando ela se apresenta. Por esse único ato de generosidade cristã, merecemos tanto quanto durante todo o resto da vida se vivêssemos mais longamente e colocadas fora do perigo. É uma bela morte apanhar a doença ao serviço dos doentes, ir para as missões perigosas, consumir-se pelo próprio rebanho, exatamente como fazem os superiores. Não saberíamos dizer quanto aqueles que assim se expõem atraem de graças sobre as suas famílias religiosas. Amado e amada, vamos repetir hoje frequentemente e viver também hoje a palavra: não vos deveis preocupar-vos, pois eu próprio vos darei palavras de sabedoria. Lucas capítulo 21, versículo 14 e 15. Repito: não vos devereis preocupar-vos, eu próprio vos darei palavras de sabedoria. Repito novamente: não vos deveis preocupar-vos, pois eu próprio vos darei palavras de sabedoria. Salve e paz, e que Deus te abençoe. E nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você.
Homilia diária, quarta-feira,